Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. Esse é um programa de caráter de batalha espiritual e nós vamos estar aqui hoje juntos para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e também para interceder, para fazermos essa guerra, essa batalha no mundo do espírito. Quem sabe você está me assistindo nesse momento, também tem enfrentado alguma dificuldade, alguma luta, alguma situação que você gostaria de vencer. Você pode, ao longo deste programa, nos enviar um SOS através do WhatsApp e no final nós vamos juntar a nossa fé, nós vamos orar, nós vamos também interceder pelo seu assunto e eu tenho certeza que Deus vai aparecer e vai ajudar. E para começar o programa de hoje, nós vamos começar louvando a Deus, cantando hinos a Deus, porque é assim que se entra na presença de Deus, cantando e louvando a Ele. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. E eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Todo lugar onde a planta do teu pé pisa, eu te tenho dado, nenhum homem prevalecerá contra ti, porque eu sou contigo todos os dias da sua vida. Ser forte e corajoso, não desanimes nem tenhas medo, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que for. Todo lugar onde a planta do teu pé pisa, eu te tenho dado, nenhum homem prevalecerá contra ti, porque eu sou contigo todos os dias da sua vida. Ser forte e corajoso, não desanimes nem tenhas medo, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que for. O zelo de Deus já me consumiu e arde em minha alma imparável e o fogo. E o selo de Deus, o zelo de Deus já me consumiu e arde em minha alma como uma força imparável e um fogo inextinguível. Oh, ei, aleluia, aleluia. Oh, ei, aleluia, aleluia. E o selo de Deus já me consumiu e arde em minha alma como uma força imparável e um fogo. Oh, 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 hey, aleluia, aleluia. Oh, hey, aleluia, aleluia. E eu falo pra você agora que tá me assistindo, não se deixe mover pelo aquilo que acontece à sua volta, porque quando nós confiamos nas promessas e na palavra de Deus, nós nunca vamos perder. Posso ouvir um amém? Então canta assim comigo. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, não importa o que estiver à minha volta, O que a minha volta o que estiver a acontecer, eu não me deixo mover, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, eu andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. e ouve lá
te falar, há temporais na vida que parecem muito difíceis, de vencer. Mas olha o que eu tenho pra falar. Mas põe os olhos em Jesus e confia nele, meu querido. E confia nele, na palavra do seu poder. E não me deixarei mover, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Mas olha lá o que acontece. Gente virá para te dizer, sabe, Lohane, olha lá, desta tu não irás sair. O que a gente faz? Mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa a minha volta, não importa o que diz as notícias, o que diz o jornal. Eu continuo confiando na palavra de Deus. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. É isso mesmo, nós vamos andar pela fé, nós vamos andar pela palavra de Deus. Deus, ele fala conosco através da sua palavra. E quando nós estamos na igreja, quando nós estamos aqui num programa de televisão como esse, nós estamos a ouvir a palavra de Deus, a ter comunhão com Deus. Isso traz grande força ao nosso coração. Nós aqui no canal TV Maná Brasil temos outro programa que é o Encontro com Deus. E eu gostaria de convidar você a também estar conosco aos domingos. É o Bispo Rafael, o apresentador deste programa. Você vai gostar muito também de estar com ele. Você vai ouvir um alimento, uma palavra que vai edificar a tua vida e vai trazer fé ao teu coração. O apóstolo Jorge Tadeu, que é o presidente e fundador das Igrejas Maná, publicou já uma série de livros que tem ajudado muitas pessoas em toda a parte do mundo. E hoje eu gostaria aqui de contar para vocês uma novidade que saiu agora recentemente, que é esse livro, Como Ativar o Poder de Deus. É um livro fantástico que fala sobre o poder de Deus e como nós podemos usar esse poder que está dentro do nosso coração para trazer benefício e sucesso para as nossas vidas. Nós também temos outro livro que é o Casei e Agora. Esse livro também é muito bom, fala sobre a família, sobre o casamento. Então, se você está em casa e quer aprender mais sobre a palavra de Deus, você pode ler estes livros, né, que estão cheios de versículos bíblicos, estão cheios de passagens bíblicas que vão te ajudar na caminhada com Deus. Então, dando aqui continuidade ao nosso programa, nós agora vamos adorar a Deus. Existem vários tipos de música, existem vários tipos de louvor. Nós demos início ao nosso programa com músicas mais animadas, músicas mais alegres, músicas de alegria. E agora nós vamos para músicas mais calmas, porque para entrar na presença de Deus, nós seguimos como que um protocolo, não é? Entramos nos átrios, onde há mais agitação, depois passamos pelo santo, até chegarmos ao santo dos santos, que é onde Deus está à nossa espera. Se você puder aí fechar os seus olhos, né? Se puder se concentrar em Deus, se souber cantar a música, cante. Se ainda não sabe cantar a música, não tem problema. Ouça com atenção, com respeito, porque isso também é louvar e adorar a Deus. Tu, ó
nossa rocha. Tu és a nossa salvação, Senhor. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado porque o Senhor é quem guarda as nossas casas, as nossas famílias. É o Senhor quem nos sustenta e quem nos protege. Alma minha, bendiz ao Senhor, porque Ele é bom. Alma minha, bendiz o nome do Senhor, porque nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. Alma minha, bendiz ao Senhor pela minha família, pelo pão nosso que o Senhor nos tem dado, no nome de Jesus. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma ao Senhor. De coração grato, de coração grato, cheio de amor. Eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou meu coração. Bendiz, bendiz a minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, ao Senhor, e bendiz. Bendiz a minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, ao Senhor. És tu quem perdoa, és tu quem perdoa as minhas faltas. És tu quem sara as enfermidades. És tu quem me livra de toda aflição. Pastor da minha alma, toma o meu coração. Bendiz, bendiz a minha alma, ao Senhor. Bendiz, bendiz a minha alma, ao Senhor. Bendiz, bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua presença no nosso meio e te louvamos, Senhor. E declaro agora que todas as mentes estão libertas para ouvir a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, quem sabe você acabou de chegar agora aqui no nosso programa de Lutar até Vencer. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, para aprender sobre assuntos espirituais e como nós podemos fazer batalha no mundo do espírito, não é? Então hoje eu queria falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre duas áreas. Primeiro eu queria falar sobre a área financeira e depois eu gostaria de falar sobre avivamento, sobre salvação. São dois assuntos mega importantes, né? E se você que está em casa, que está me assistindo nesse momento, está no trabalho, não sei, né? Está em tantos lugares, você estiver precisando de ajuda, quiser fazer algum pedido de oração, você pode fazer enviando um SOS através do número que está aparecendo aqui do WhatsApp na sua tela. E no final nós vamos orar, nós vamos interceder pela sua situação, pelo seu assunto. E eu queria começar falando hoje sobre a área financeira. E gostaria de começar dizendo, né, que Jesus, ele nos redimiu, ele nos livrou de todas as maldições. Nós nascemos num planeta que é muito bonito, né? Temos praias bonitas, temos montanhas, temos uma série de coisas bonitas. Mas, infelizmente, esse planeta que é tão bonito, ele está debaixo de maldição. O plano de Deus, quando começou, né, fez os mundos, né, fez o homem, fez tudo, fez o homem para dominar na terra, dominar sobre os animais. O homem foi feito para ter uma vida de sucesso. Mas, infelizmente, não é o que nós vemos hoje em dia. Quando a gente está andando na rua, infelizmente, vemos muitas pessoas pobres passando necessidade. Pessoas nos sinais pedindo dinheiro, pedindo comida. Pessoas na rua doentes, né, a sofrerem. Infelizmente, isso é muito comum hoje em dia.
vermos aqui no Brasil. Mas, infelizmente, né, as pessoas vivem assim. E esse nunca foi o plano de Deus. Deus fez o homem para ser feliz, para ser alegre. Quem sabe você que é desse lado também está passando por necessidades. Quem sabe você desse lado está enfrentando dificuldades. Mas saiba de uma coisa, você não está sozinho. Deus é teu amigo, Deus ele quer te ajudar, Deus tem poder para te ajudar. O que é preciso é voltar-se para Deus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, e a nossa vida muda. E nós vamos ver aqui pela Bíblia, né, como é que tudo isso começou. Se você tiver Bíblia aí, eu não sei se você tem, mas se puder abrir, vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 26. Gênesis 1, é fácil, é logo o primeiro livro da Bíblia. No versículo 26, e Deus falou bem assim, não é? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então Deus foi lá e fez esse projeto, né, esse plano de ter uma família, de ter lá os filhos, e que esses filhos iriam dominar, seriam grandes, dominariam sobre o planeta. E Deus falou assim para Adão e para Eva, né? Olha, vocês aqui nesse jardim podem comer de tudo, menos de uma árvore, que era a árvore da ciência do bem e do mal. A Bíblia não fala que eram maçãs, mas que era como uma árvore que tinha um fruto. E desse fruto eles não poderiam comer. Mas Adão e Eva, né, estavam lá no paraíso. E quem estava aparecendo lá de vez em quando para tentar era uma serpente, que era o diabo. E a serpente veio com conversas para Eva, falou 1, 2, 3, várias vezes. E falou que no dia que eles comessem daquela árvore, daquele fruto, eles seriam como que Deus, seriam iguais a Deus. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então um dia Eva foi lá e disse, não, eu vou comer. E foi lá e comeu. E Adão foi lá e comeu. E eles desobedeceram a Deus. E a partir desse dia, não é, eles pecaram e ficaram separados de Deus. Então eles perderam aquela comunhão com Deus, a bênção, as promessas, o projeto foi quebrado. Mas não foi por causa de Deus, foi o homem, quando desobedeceu, que rompeu como que fosse um contrato. Agora o contrato é inválido. E a família de Deus foi perdida. A intimidade que Deus tinha com Adão e Eva, com os seus filhos, foi perdida. Mas Deus fez um plano de resgate, porque Deus não queria ficar longe do homem. Deus não quer ficar longe de você. Quem sabe você está me assistindo e nunca veio a uma igreja, não entende muito isso de ser evangélico, de não ser. Saiba que Deus te ama, Deus fez um plano para te ajudar. E esse plano de resgate foi através de Jesus. E hoje, quando nós nos arrependemos, nos voltamos para Deus e recebemos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, a nossa vida ela começa a mudar. Saímos como que debaixo de uma zona de problemas, de maldições, e passamos a entrar do lado de Deus, do lado da bênção. Abra lá sua Bíblia, se você puder, em João, capítulo 3, no versículo 16. João 3, 16. E aqui, não é? O que é que Deus fala? Ele vai dizer sobre o caminho que Deus fez. E Deus é muito claro, não é? E há pessoas que pensam que há vários caminhos, mas o caminho que Deus fez foi Jesus. E diz aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo. Quando fala que amou o mundo, não é? Deus não está falando que amou as plantas, ou as montanhas, os mares. Deus amou o mundo, foram as pessoas do mundo. Deus te amou de tal maneira.
E às vezes, né, nós estamos na igreja e recebemos pessoas que estão muito machucadas. E quem sabe é o teu caso aí também. Pessoas até se questionam: será que Deus gosta de mim? Será que eu sou mesmo importante para Deus? Porque eu estou sofrendo assim, estou sofrendo assado. E quando a pessoa está passando por um período, né, muito sofrimento, e o sofrimento nunca acaba, e o dinheiro parece que nunca chega, nunca é o suficiente. Acontece uma doença, é um remédio que a pessoa compra, outro remédio, é hospital, é tratamento, é isso e aquilo, e a pessoa já vive assim desesperado. Parece que Deus esqueceu da gente. Mas Deus nunca se esqueceu de nós. Foi o homem que se afastou de Deus. Mas tudo isso pode acabar na tua vida. O sofrimento pode acabar na tua vida. O desemprego pode acabar. As dívidas, essa maldição das dívidas podem acabar. Quando você tomar uma decisão de se virar para Deus e andar no caminho de Deus. Fazer de Deus a tua fonte. Aprender a viver pelo sistema de Deus. Lá em Deuteronômio 28, nós não vamos ler, porque assim não dá tempo de ler todas as passagens, mas você pode ler depois. Fala de dois lados. Fala de um lado de bênção e um lado de maldição. Para você entender melhor, é como se nesse mundo, né, existisse maldições, uma chuva de maldições. E quem está debaixo da chuva vai se molhar. Quem está debaixo da chuva das maldições vai se molhar. E é por isso que nós vemos, como eu falei no começo, tantas pessoas sofrendo, precisando de ajuda. Mas quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador, nós ficamos aqui debaixo de uma sombrinha, de um guarda-chuva. A chuva continua a cair, mas nós ficamos protegidos, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos vai faltar. O Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza. Para quem já está há mais tempo na igreja, já há mais tempo anda com Deus, sabe que é desse jeito. Mas para as pessoas mais novas que começaram agora sua caminhada da fé, para as pessoas que estão chegando hoje, né, pela primeira vez, é até difícil acreditar que algo tão bom possa acontecer. Mas acredite, é mesmo verdade. Jesus muda a vida de uma pessoa. Jesus pode mudar também a tua vida. E o que define se eu fico do lado da bênção ou da maldição não é Deus quem define. Sou eu quem escolho. Quando eu escolho Jesus, a minha vida muda. Quando eu fico sem Jesus de costas para Deus, a vida continua igual. E virar as costas, não é? A pessoa pensa bem assim: não, mas eu acredito em Deus. Eu sei que Deus existe. Eu até faço as minhas orações. Mas é necessário fazer algo mais. É necessário entregar a vida a Jesus, reconhecendo Ele como o teu Senhor e Salvador, reconhecendo o governo de Deus e rejeitando o governo deste mundo, submetendo-se ao governo de Deus. Isso se faz através de uma oração, recebendo Jesus como o teu Senhor e o teu Salvador. Se você não fez essa oração ainda, hoje neste programa nós vamos fazer essa oração. E você vai poder abrir o teu coração para Jesus entrar. E eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês lá em Atos, capítulo 4, no versículo 12. Atos 4, versículo 12. E Deus, ele fala bem assim, não é? E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então, só há salvação em Jesus, não há salvação nos santos, não há salvação em outros caminhos. Jesus é que é o caminho, e nenhum outro nome. Esse foi o caminho que Deus estabeleceu. E o outro passo é reconhecer Jesus como teu Senhor. Agora já não sou eu mais que mando em mim próprio, mas agora é Jesus quem governa a minha vida. Ele quem dá a palavra final. Em termos financeiros, como é que eu posso, não é, viver essa mudança? Como é que eu posso ter isso tudo que Deus promete? É quando eu começo agora a viver também por uma lei, que é a lei de semear primeiro para colher depois. Nós já vamos ler, mas lá em Gálatas 3:13, diz que Jesus Cristo, ele já nos resgatou de toda a maldição da lei. Jesus fez maldito no nosso lugar, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós.
E agora que eu estou livre das maldições, agora que eu estou debaixo desse guarda-chuva, dessa proteção de Deus, eu agora posso ter frutos diferentes. Como? Quando eu começo a fazer de Deus a minha fonte e eu passo a semear para poder colher. Essa é uma lei fundamental, cardinal do reino de Deus. Tudo aquilo que eu plantar é aquilo que eu vou colher. Se o homem vai lá e planta feijão, ele vai colher feijão. Se ele vai lá e planta arroz, ele vai colher o arroz. Porque o fruto é conforme a semente. O nosso dinheiro também é uma semente. E se eu entender isso e começar a plantar finanças no solo certo, que é a casa de Deus, eu vou começar também a colher sobrenaturalmente. Como é que Deus vai fazer para me abençoar? Como é que Deus vai fazer para abençoar você que está desse lado? Eu não sei, mas Deus sempre consegue nos ajudar. Ele pode se usar do chefe, pode usar de alguém da família, pode se usar, não sei lá, de um conhecido. Deus é Deus. Ele vai se usar da maneira que Ele quiser, mas Ele vai conseguir te ajudar. Então, essa palavra de hoje é uma palavra para quem sabe, para você, quem sabe, muito diferente. É um sistema muito diferente, mas é o sistema que tira o desempregado da situação difícil. É o sistema que ajuda a viúva. É o sistema que ajuda o estudante. É o sistema que ajuda o pai de família. Deus quer te ajudar. Começa a semear. Começa a lançar tua semente na casa de Deus. Ninguém é obrigado a semear, mas é assim que se vence. É assim que a Bíblia ensina que nós vamos vencer. E eu queria terminar abrindo lá em Lucas, capítulo 6, no versículo 38, e Deus fala bem assim, não é? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos jeitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Então é isso que Deus fala para você e Deus fala para mim. Dai primeiro e ser-vos-á dado depois. O mundo vai continuar difícil. As coisas do mundo não vão melhorar. Mas a tua vida vai melhorar, porque você vai entrar debaixo dessa sombrinha, debaixo desse guarda-chuva de Deus. Então agora nós vamos cantar uma música. E você que está nos acompanhando vai poder semear. Quem sabe você está aí, não tem nenhuma igreja perto de você. Esse canal é a tua igreja. Esse canal é a casa de Deus para você. Não há mal nenhum. Você pode também semear, enviar a tua semente, enviar a tua oferta, os teus dízimos, não é? Porque não é a igreja que você está dando a Deus. E esse é o caminho que vai te trazer a vitória. Então agora, enquanto o grupo canta a música, prepara a tua semente, que é o momento de esticar a fé. É o momento de libertar a fé na área financeira. A palavra da fé está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não problema. Como Pedro sobre a água, obedecendo a voz do mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Ó Deus, agora no nome de Jesus, que eu trago diante da tua presença todas estas sementes que foram entregues agora no teu altar. Eu declaro agora a tua bênção sobre cada uma dessas pessoas, sobre suas famílias, a multiplicação a 30, a 60 e até 100 vezes por 1, no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra da fé está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não problema. Como Pedro sobre
o Mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. É isso mesmo, é Deus quem nos vai sustentar, é Deus quem nos vai guardar e nos proteger. E eu agora gostaria de falar um pouco sobre avivamento, sobre salvação, né? E a mensagem de hoje é baseada aqui nesse livro do apóstolo Jorge Tadeu. É um livro recente, mas já ajudou muita gente, é um livro muito poderoso. E você também pode ler e aprender um pouco mais sobre esse assunto que é mega importante. Essa mensagem sobre avivamento é uma mensagem muito forte, toca em vários assuntos, vários aspectos da nossa vida e está dividida em várias semanas, que é para nós podermos aqui, ao longo das semanas, falarmos e aprendermos calmamente sobre esse assunto. E hoje eu queria falar, o subtema dessa mensagem é: seja grande para Deus ser grande. Você que está desse lado, como eu estava falando ainda há pouco, não nasceu por acaso para ser assim um Zé Ninguém, não. Você nasceu para ser grande. Deus, ele não quer apenas resolver os problemas, porque uma pessoa quando está em aflição, quando está passando por uma dificuldade, né? A primeira coisa que ela pensa é resolver e ficar livre daquela dificuldade, daquela situação. E é claro, não tem mal nenhum nisso, é bom ficar livre, mas não para por aí. Deus não quer apenas tirar a pessoa de um buraco e pronto, deixar aqui na superfície já está. Não. Deus quer te colocar em lugares altos. Deus quer fazer de você uma pessoa grande. E esse aqui é o tema, né, de hoje. Seja grande para Deus ser grande. Porque quando as pessoas olham para você, olham para mim e veem pessoas grandes, pessoas de sucesso, pessoas que estão conquistando, que estão felizes, as pessoas vão ver, pá, o que é que você tem que é tão grande? O que foi? O que é que você faz? E a resposta é sempre a mesma, né? É Jesus em mim que me faz vencer. É Jesus que me torna grande. Então, o maior interessado na nossa vitória é mesmo Deus. Deus quer que você e eu sejamos pessoas grandes. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida, é viver com Deus, a maneira de Deus. E nesse mundo que nós vivemos, há pessoas com poder, com autoridade, que não são de Deus, que não têm os princípios de Deus no coração. Tomam decisões, fazem leis, fazem normas, estão no poder. E muitas vezes essas coisas que são feitas até prejudicam o cristão, porque vão contra a Bíblia, contra os princípios de Deus. E o que é que Deus vai fazer, não é? Deus procura na terra aqueles que são fiéis. Deus procura na terra aqueles homens, aquelas mulheres que querem ajudar a Deus a construir o reino dele. Que não é um reino físico, não é? Mas é um reino espiritual. E Deus vai fazer transferência de riquezas, transferência de poder daquelas pessoas que andam de costas para Deus, para as pessoas que andam com Deus, para aquelas pessoas que brincam com Deus. Vai transferir para as pessoas que levam Deus a sério. E na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que venceram porque levaram Deus a sério. Pessoas que exaltaram o nome de Deus porque ficaram firmes no meio da dificuldade, no dia da luta. E o primeiro exemplo que eu queria contar hoje é de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viveram num período onde havia um rei, e o rei era o Nabucodonosor. Esse rei, ele era muito poderoso, ele governava muitos países, ele era soberano. E ele, um belo dia, resolveu fazer uma lei. Juntou lá todos os reinos. É como se imagina, fosse uma conferência assim, internacional, né? Aí chamasse lá o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, lá de Portugal, da Inglaterra, sei lá. Chamasse presidente de várias partes do mundo e fizesse uma conferência. E esse lá, líder maior, né, que era o Nabucodonosor, que era um rei que mandava nesses outros reis, fez uma lei. Falou, olha, tá todo mundo aqui agora, é o seguinte, quem manda sou eu. Aqui quem governa sou eu, a autoridade máxima é minha.
E por vezes uma pessoa, quando ela está no poder, aquilo sobe a cabeça, né? E a pessoa já começa a tomar medidas e atitudes assim não muito bem pensadas. E ela começa a achar muito grande. E esse rei Nabucodonosor já se achava quase que um deus, porque mandava aqui, mandava ali. E juntou todo mundo nessa conferência e disse, olha, vou tocar aí umas músicas. E na hora que tocar é o seguinte, eu quero ver todo mundo de joelho e dobrando aqui uma estátua de ouro que eu fiz. Porque essa estátua agora é que vocês vão adorar, que vocês vão reverenciar. E estavam lá esses 3 jovens, que eram três homens de Deus. Levavam a Deus a sério, honravam a Deus. Falou, não, eu não vou me dobrar a nenhuma estátua. Eu não vou me dobrar a nenhum rei. O meu Deus é o Senhor. Nem essa estátua não é Deus para mim. O rei Nabucodonosor pode ser poderoso, mas não é Deus para mim. E ficaram firmes. E sabe o que aconteceu? Por eles obedecerem a Deus, por eles estarem sendo fiéis a Deus, o rei mandou jogá-los na fornalha de fogo ardente, porque qualquer pessoa que não se dobrasse era jogado na fornalha. E o rei, até quando soube que eles 3 não se dobraram, estranhou. Eu acho que esses 3 não entenderam bem o que eu estou dizendo. Se não fizerem, vão morrer. Eles falaram, sim, rei, eu entendi, mas eu não vou me dobrar. E então foram lá para ser jogados na fornalha de fogo. E o rei ficou tão furioso com aqueles 3 homens, porque você imagina, numa conferência internacional, o presidente do país A se curva, B, C, D, todos os presidentes se curvam. E ficam 3 criaturas em pé. Falam, eu não vou me dobrar. E o rei, o quê? Você não vai se dobrar? E o rei ficou muito furioso. O rei ficou muito chateado, porque eles não se dobravam. E é assim também que acontece hoje com você e comigo. O diabo se usa de presidentes, o diabo se usa de chefes maldosos, o diabo se usa de leis maldosas para prejudicar o cristão. Nós temos que ficar firmes do lado de Deus. E quando falamos em ficar firmes, às vezes corremos o risco de perder certas coisas. Mas sabe de uma coisa? É melhor perder certos benefícios, é melhor perder certas amizades do que perder Deus na nossa vida. É melhor perder certos favores do que perder a nossa comunhão com Deus, nossa intimidade com Deus. Esses 3 homens arriscaram a própria vida e foram jogados numa fornalha de fogo 7 vezes mais quente. Até os soldados, quando foram jogá-los na fornalha, queimaram, morreram queimados, né? E aqueles 3 jovens estavam lá, e o rei, do lado de fora da fornalha, começou a ver 4 pessoas dançando. Mas espera aí, se até o soldado já morreu queimado, quem está lá dançando? Como é que eles estão dançando? E havia 4 homens, e aquele 4º homem era Jesus, que estava lá com eles, os guardou e os protegeu. Isso é sobrenatural, porque toda pessoa que anda com Deus vive o sobrenatural. E aqueles jovens saíram da fornalha de fogo e não havia um cabelo queimado, a roupa não estava queimada, eles estavam inteiros. Sabe por quê? Deus os protegeu, Deus os guardou, porque eles não se dobraram, eles não se curvaram. E eu quero dizer para você, quem sabe você também anda sendo perseguido, também anda sendo maltratado, perseguido, fica do lado de Deus. Deus vence sempre, o diabo perde sempre. Fica do lado certo. E o rei foi lá e viu o que aconteceu e disse, fez até uma lei nova, olha, que agora todo mundo adora o rei, ao Deus do Sadraque, Mesaque e Abednego, porque aquele Deus sim é o Deus verdadeiro, aquele Deus sim é o Deus vivo, porque eles não se curvaram. E assim também vai acontecer com você. No meio da dificuldade, fica firme, porque quando você fica firme, Deus te ajuda. Deus, ele vence sempre. O diabo, ele pode vir, mas o diabo perde sempre. Ele também vai perder na tua vida. Fica do lado de Deus. Também outro rei, outro exemplo, né? Aqui no caso, Josafá. Ele era o rei de Deus e havia inimigos que vieram para matá-lo. Cercaram para matar, para acabar com tudo. E ele foi lá e fez uma oração. E foi dizer, Deus de Israel, Deus que tu és poderoso, o inimigo vem aí, mas tu és Deus tão grande, Deus tão forte, Senhor. Eu acredito que o Senhor pode me dar livramento.
Josafá não se curvou ao medo. Josafá não se curvou, não cedeu. Sabe o que foi que Deus fez? Deus agiu de maneira sobrenatural. E aqueles 3 exércitos que queriam matar o Josafá, que eram maiores, eram mais fortes, acabaram por matarem-se uns aos outros, destruírem-se uns aos outros, e Josafá venceu. Josafá prevaleceu. E todo mundo viu que Deus era grande. Então, quanto mais grandes nós somos, maior é o nome de Deus. Mais o nome de Deus é exaltado. Deus é Deus, sem você e sem mim, Deus é sempre Deus. Deus é sempre grande. Mas quando nós vencemos, as pessoas veem quão grande esse Deus é. Quando nós ganhamos, as pessoas do lado de fora veem a grandeza, a majestade desse Deus. Se você está desse lado e ainda não entregou a vida a Jesus, hoje é o dia de você receber Jesus. Hoje é o dia de você começar uma vida nova e começar essa caminhada, essa experiência com Deus. E nós agora, vamos interceder, vamos lutar, vamos orar. Porque quando nós oramos, nós vencemos. As pessoas veem o resultado da nossa intercessão, vem o fruto, vem a vitória. Dizer, é mesmo assim, lá naquela igreja, lá naquele canal, naquele programa, quando as pessoas oram, as coisas acontecem. E você vai ver que acontece mesmo. Porque Deus nos fez uma promessa, que há muito poder na oração de um justo. Há muito poder na tua oração. Há muito poder na tua intercessão. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar, nós vamos interceder por salvações, nós vamos interceder para que pessoas sejam salvas, nós vamos interceder pelas famílias, para que as famílias sejam salvas, porque há muito poder na nossa oração. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Nós agora vamos fazer intercessão, vamos lutar. E nós vamos fazer como nós temos feito, aqui ao longo dessas semanas. Nós vamos interceder em 4 passos. Primeiro, nós vamos trazer o assunto diante de Deus. Depois, nós vamos orar em línguas, orar no Espírito. E o terceiro passo é assumir a autoridade no mundo do Espírito e repreender o diabo e quebrar todos os poderes do mal. E por último, nós vamos louvar a Deus pela nossa vitória, porque Deus ouviu a nossa oração. Então, você que está desse lado, concorde comigo com amém, porque nós vamos orar agora pelas famílias, pelas salvações e também por todos aqueles que nos enviaram os seus pedidos de oração. Ó Deus, agora no nome de Jesus, que nós trazemos agora diante do teu altar todas as famílias mencionadas desse pedido de oração, todas as casas, ó Deus. E nós agora declaramos que em cada casa, em cada família, paz, que em cada família união no nome de Jesus. Declaramos agora amor nos casamentos, respeito entre pais e filhos, entre marido e mulher, no nome de Jesus. Nós falamos agora que todas as famílias estão debaixo da proteção de Deus, do amor de Deus, no nome de Jesus. E como não sabemos orar como convém, oramos agora no Espírito, por todas as famílias que nos acompanham neste momento, pelas famílias que nos enviaram seus pedidos de oração. Amém. Agora você concorde comigo, é no nome de Jesus que eu quebro agora toda manobra agora do inimigo contra os casamentos, todo espírito para causar divisões, divórcios, eu agora cancelo no nome de Jesus. Toda influência agora satânica sobre os membros das famílias, eu agora cancelo com o poder que há no nome de Jesus. E a ti, Senhor Deus, nós te louvamos,
porque as nossas famílias estão debaixo da tua proteção, estão abençoadas, estão curadas, estão unidas no nome de Jesus. Amém e amém. Por terra agora, os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora, os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Nós agora vamos dar ordens a esses problemas. Quem sabe você está aí, está debaixo de ataque na tua saúde. Dá ordem agora, cair por terra no nome de Jesus. Quem sabe você está lutando pelo teu casamento. É isso que estamos a fazer agora, batalha espiritual. Que caia por terra agora todo inimigo de Deus no nome de Jesus. Toca a trombeta em Sião. 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 É hora de pegar nas armas e lutar. É hora, no poder de Deus vamos ganhar. Toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta em Sião. O nosso louvor é como uma trombeta. Quando nós tocamos as trombetas, o louvor, ele tem uma força sobrenatural. E os anjos de Deus vão lutar. E vão lá na tua casa, lá na tua família. Nós vamos continuar louvando mais um pouco a Deus. Porque é hora de ir para a batalha, é hora de guerrear, é hora de ir no mundo do espírito. Você não está sozinho. Nós podemos estar aqui separados por uma televisão. Mas sabe de uma coisa? Deus está do teu lado. Deus está contigo. Louva a Deus pela tua família. Louva a Deus agora pela salvação de todos os membros da tua casa. Porque Deus tem uma promessa que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É hora de pegar nas armas e lutar. É hora, no poder de Deus vamos ganhar. É hora de pegar nas armas e lutar. É hora, no poder de Deus vamos ganhar. A bandeira do Senhor está levantada. Nada temas, porque Deus está entre nós. O inimigo se abatendo em retirada. Com os altos louvores em nossa voz. Louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai ao Senhor. É isso mesmo. O nosso louvor é uma força que abre o mundo do espírito e faz coisas sobrenaturais acontecerem. Você que está aí desse lado, hoje aprendeu muitas coisas sobre Deus. Sobre como tudo começou, como Deus nos reconciliou, o plano que Deus tem para a tua vida. E como eu falei ao longo deste programa, tudo começa com uma oração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Eu gostaria que você agora ouvisse uma música, que Deus hoje te chama para essa vida nova. Deus hoje te chama à salvação. Venha Jesus, ao Senhor a vida dá.
Então, se você que está aí desse lado diz: olha, bispo, eu quero andar com Deus, eu quero uma vida nova, eu quero um recomeço, queria convidar você que está aí a fechar os seus olhos e a fazer uma oração assim junto comigo. E diga assim: Senhor Jesus, eu hoje venho à Tua presença. Eu admito os meus erros, eu confesso os meus pecados. E é de livre vontade que eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. É pela fé que eu tomo posse da minha salvação. Amém e amém. Quero dar os parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez e dizer que foi a coisa mais importante que você fez na vida. Foi algo mesmo espetacular. E queria dar 2 conselhos. O primeiro deles é ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Pode ser em papel, pode ser digital, da maneira que você achar melhor. E o segundo conselho: procura a Igreja Maná mais perto da tua casa, ou então, se não tem uma igreja perto do seu bairro e da tua casa, continue conosco aqui na TV Maná Brasil, para você aprender cada vez mais sobre Deus, como Deus pensa, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. O nosso programa de hoje está quase acabando, mas nós aqui gostaríamos de te conhecer, você que recebeu Jesus. Manda uma mensagem pra gente: olha, meu nome é fulano, moro aqui nessa cidade, acabei de fazer essa oração, e nós aqui desse lado vamos te ajudar, vamos te acompanhar, para que você possa crescer na fé. Então, por hoje terminamos por aqui, não é? E nós vamos terminar com músicas bem assim, que tudo vai mudar para melhor. Porque quando a gente começa a andar com Deus, quando a gente tem essa decisão, esse passo de andar com Deus, você vai ver, dia após dia, tudo vai mudar para melhor. Para vocês que me assistem, um grande abraço e nos encontramos no próximo programa de Lutar até Vencer. Tchau, tchau. Tudo vai mudar, mudar pra melhor. Tu vais ver, amando o Senhor, e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor e tudo vai mudar, tudo vai mudar, mudar pra melhor.
a solução.